boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Esse protesto foi do Lulu Santos, mas também encontrou eco em muitos outros artistas que passaram pelos palcos do Lollapalooza ao longo do domingo. Foram respostas ao ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele atendeu parcialmente a um pedido do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e proibiu manifestações sobre qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicais que se apresentavam durante o festival. Isso aconteceu depois que, na sexta-feira, a cantora Pabllo Vittar se manifestou contra Bolsonaro e a favor do ex-presidente Lula. O ministro tomou a decisão de forma individual e definiu uma multa de R$50 mil ao festival toda vez que houvesse desobediência à determinação. O PL sustentava na ação que a manifestação política da artista feriu inúmeros dispositivos legais, configurando propaganda eleitoral antecipada. Em sua breve decisão, o ministro afirmou que ficou caracterizada a propaganda política eleitoral e ganhou o apoio do ex-ministro do Supremo, Carlos Veloso, que também viu propaganda eleitoral fora de época. Mas a expressiva maioria dos juristas e membros atuais do STF e da Justiça Eleitoral, os últimos reservadamente, fizeram coro a artistas como a cantora Anitta, que entendeu a decisão como ato de censura. Entendo a questão de fazer campanha política para candidato, acho que realmente cada um vota em quem quer, porém, proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual, isso é censurar, isso é 1900 e bolinha aí, que o povo não podia fazer nada, a gente não quer voltar para estaca zero não, pelo amor de Deus, tá? O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, disse que o caso deveria ser levado imediatamente ao plenário da Corte. Mas na noite de segunda-feira, já com o festival encerrado e com a repercussão negativa do caso, o PL de Bolsonaro pediu a retirada da ação. Afinal, o que é propaganda eleitoral antecipada? Como isso se diferencia do direito à livre manifestação? E o que esse caso indica sobre os desafios da justiça eleitoral nas eleições desse ano? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o doutor em Direito do Estado e professor da Universidade de São Paulo, Vitor Haines Schirato. Fique com a gente. Professor Vitor Haines Schirato, o que dizem o Código Eleitoral e a Lei das Eleições sobre propaganda antecipada? O que exatamente configura desrespeito à lei? O ponto central da discussão está no artigo 36 da Lei Eleitoral, que é a Lei 9.504 de 96. Esse artigo coloca a proibição de propaganda eleitoral antes do dia 15 de agosto de cada ano de eleição. Aí vem a pergunta, o que é propaganda eleitoral? Na redação original da lei, não tinha uma definição do que é propaganda eleitoral. Exatamente para evitar zona cinzenta, foram incluídos o artigo 36A e o artigo 36B nessa mesma lei. O A dizendo o que não configura propaganda eleitoral e o B, o 36B, dizendo expressamente o que configura propaganda eleitoral. O que não configura, que é expresso na lei, é a manifestação de opinião, ou seja, eu posso manifestar qualquer tipo de opinião, eu posso inclusive exaltar um determinado candidato sem nenhum problema, desde que não haja pedido de voto. Ou seja, eu posso dizer expressamente que um candidato tem todas as qualidades, tem todas as qualificações possíveis, desde que não haja um pedido de voto expresso nesse candidato. Inclusive, isso pode ser feito pela internet, né, pelo artigo 36A, pelos meios de comunicação em geral e pela internet, respeitando-se os incisos desse mesmo artigo 36A. E ainda, para seguir, a gente tem no artigo 36B
a definição expressa de que será considerada propaganda eleitoral antecipada, agora estou lendo o artigo, a convocação por parte do presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. O que isso tudo quer dizer? Como é que a gente pode aqui tentar traduzir isso de uma forma um pouco mais simples? A propaganda eleitoral é uma organização institucionalizada para pedir votos e para impulsionar a candidatura de uma determinada pessoa, sendo por lhe exaltar as qualidades e pedir votos expressamente, seja para dissuadir a população a votar em outro. O que me parece essencial aqui é que na propaganda eleitoral eu tenho que ter a conjunção de uma participação institucional do aparato político partidário e do candidato, e eu tenho que ter uma vinculação direta entre aquele ato e o pedido de voto daquele candidato numa eleição. Mencionar um candidato, exaltar um candidato, isso pode ser feito sem nenhum problema, fora do período de 15 de agosto, porque isso é livre manifestação de vontade, de opinião. Eu não posso tolher as pessoas o direito de dizer eu gosto mais do A, eu prefiro o B, ou eu não gosto do C, isso é parte do jogo. O que eu não posso ter, de novo, é a organização, é a movimentação do aparato político partidário para impulsionar a candidatura de uma pessoa, pedindo votos para essa pessoa antes do dia 15 de agosto. Nos preparativos da corrida eleitoral de 2022, o Supremo Tribunal Federal manteve a proibição de realização de shows abertos à população em geral, que eram promovidos com o objetivo de captar votos, os chamados showmícios. O próprio Supremo tratou explicitamente disso, né, professor, quando analisou a ADI 5.970 sobre a questão dos showmícios, e o Supremo disse que a proibição dos showmícios não se traduz em censura prévia ou proibição de engajamento político dos artistas, né? Perfeito. Esse julgado é absolutamente emblemático, porque no item 3 do acórdão é dito expressamente: é assegurado a todo cidadão manifestar seu apreço ou sua antipatia por qualquer candidato, garantia que, por óbvio, contempla os artistas que escolherem expressar por meio do seu trabalho um posicionamento político antes, durante ou depois do período eleitoral. Ou seja, o que o Supremo quis dizer? Qualquer pessoa pode se manifestar a qualquer tempo. A discussão na ADI 5.970 foi que o showmício, muitas vezes, representava o quê? Exatamente a quebra da isonomia que a Lei 9.504 busca assegurar e que a própria Constituição busca assegurar entre os candidatos. Por quê? Porque aí o candidato que tem, a campanha que tem mais dinheiro, contrata um artista mais popular e leva mais gente para o seu comício. É isso que foi proibido. E o Supremo fala: o que eu estou vedando aqui em showmício é exatamente essa quebra de poder econômico que pode existir, esse abuso de poder econômico que pode existir entre as candidaturas mais ricas e as mais pobres. Agora, se um determinado artista quer fazer um show para promover um candidato sem participação de partido político, sem participação do próprio candidato, para externar a sua opinião, isso é parte do jogo democrático, isso é absolutamente livre. E aí a gente olha diretamente a decisão do ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral, né? A maioria dos juristas entende que ele extrapolou o limite da legislação eleitoral, inclusive ele determinou multa para quem repetisse aquele ato. Na sua avaliação, houve censura nesse caso? Censura é a palavra mais precisa que se pode usar para esse tipo de situação. Tá, o nome do que aconteceu é censura, e a última vez que artistas foram proibidos de se manifestar politicamente no Brasil aconteceu durante a ditadura militar. Com toda sinceridade aqui, essa decisão, para mim, deve ser qualificada de assustadora. Primeiro, porque não houve a participação de nenhum candidato no evento. Não tinha nenhum candidato ali distribuindo santinho ou pegando o microfone e se autopromovendo. Se isso houvesse,
eu poderia até discutir, mas não houve. Segundo, não houve nenhum tipo de participação de organização político-partidária no evento. Ou seja, não tinha bandeira de partido, não tinha aqueles balões de partido, não tinha absolutamente nada. Terceiro, foi uma questão completamente espontânea. O público seguiu a opinião do artista que está no palco, o artista manifestou sua opinião, o público manifestou sua opinião. Será realmente que é isso que está acontecendo? Quer dizer que eles querem calar a gente, é isso? Isso é e tem que ser livre em absolutamente qualquer regime que se considere democrático. Você, por uma decisão judicial, tentar impedir que as pessoas manifestem a sua opinião política, o nome disso é censura. Essa decisão, a meu ver, é perigosíssima para a democracia. É uma decisão que não poderia existir porque o Lollapalooza já acabou, já houve todas as manifestações que poderia haver no festival, mas é importante desconstruir essa decisão pelo precedente que ela traz. Esse é um precedente muito, muito perigoso. Porque, vamos lá, agora se um artista que tem milhões de seguidores nas redes sociais começa todo dia a falar, não vota no fulano, vota no ciclano, não vota no fulano, vota no ciclano, peraí, isso é propaganda eleitoral. Isso é propaganda eleitoral, porque a lógica é a mesma. Não faz diferença nenhuma se eu estou falando no palco para um público de milhares de pessoas e que está sendo transmitido ao vivo, ou se eu estou fazendo uma live pelo Instagram com milhões de seguidores. A lógica é a mesma, o alcance é o mesmo. Eu acho que a gente poderia ter tido algum tipo de discussão quanto ao Lollapalooza se um candidato tivesse subido ao palco, se eu tivesse entre os patrocinadores do evento um partido político, se eu tivesse balões de partido político. O que aconteceu ali foi uma manifestação livre e espontânea de opinião. Que, aliás, venhamos e convenhamos, aconteceu na abertura da Copa do Mundo. Em 2014, na abertura da Copa do Mundo, as 60 mil pessoas do estádio, não sei se todas, evidentemente, mas manifestaram opiniões políticas. É parte do jogo político isso. Eu não posso, em hipótese nenhuma, colocar isso da forma como foi colocado nessa decisão, porque é uma forma de calar a boca, é uma forma de você não pode se manifestar. E isso numa democracia é alguma coisa que tem que ser vista com extrema cautela, porque pode ser um caminho sem volta. Esse mesmo ministro do TSE julgou improcedente uma ação pedindo a retirada de outdoors de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né? E a gente tem visto eventos com apoiadores do presidente, como as motociatas, o próprio evento de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, já com frases típicas de campanha, né? Não tinha o vote em, mas todo aquele clima de campanha. Tudo isso pode ou não pode? A diferença, na minha visão aqui, é a institucionalização do ato dentro do contexto político eleitoral. O que eu quero dizer com isso? É analisar se eu tenho a participação direta do candidato ou não, máquina partidária com recursos partidários naquele ato ou não. Então, tentando responder objetivamente a sua questão, o outdoor per se não é um problema. Eu posso pegar um outdoor, aqui em São Paulo não tem mais outdoor, mas numa cidade que tem, eu posso pôr lá um outdoor enaltecendo o meu candidato. Eu paguei, eu fui lá e coloquei. Aí estamos no campo da livre manifestação de opinião. Se o outdoor foi colocado com recursos partidários, com participação de partido, aí eu incorro na proibição do caput do artigo 36 de política de propaganda eleitoral antecipada. Então aí não pode. Quanto a eventos, aí eu tenho que ter muito cuidado. Um evento, por exemplo, de filiação partidária, é óbvio que vai ter um viés político-eleitoral. Não tem jeito.
A gente pôde ver durante todo o evento que você teve até o lançamento do slogan do presidente da República, que é o capitão do povo, uma tentativa até de suavizar a imagem dele, de tornar ele um pouco mais popular. Mas aí eu estou falando de um evento que foi fechado, que é de um partido e que marca um evento que tem um caráter político-eleitoral. Eu acho que num caso de um evento de filiação partidária, por exemplo, a gente não pode ser estrito a ponto de imaginar que aquilo ali não vai ter um quadro propagandista. Até porque o partido que está filiando um candidato a presidente o faz para enaltecer aquele candidato. Ele não vai filiar o candidato a presidente dizendo, olha, esse cara aqui é um cara qualquer que, enfim, não faz diferença nenhuma. Não, ele vai dizer que o candidato ele é bom. E isso não aconteceu apenas no lançamento, no ato de filiação do atual presidente. Isso aconteceu na filiação do Sérgio Moro, isso aconteceu essa semana, na semana passada, na filiação de Geraldo Alckmin, é do jogo. Eu estou dentro de um ambiente controlado, que é de um partido político para um fim político. Até aí eu não seria estrito a ponto de classificar isso como propaganda. Outra situação bastante diferente disso é a motociata. Aí, a meu ver, a gente começa a cruzar uma fronteira que é muito mais difícil de defender. O que é a motociata? É um evento feito para apreciadores do político que termina num comício, numa área pública, num caminhão, em que, evidentemente, o político vai se propagandear, vai se promover. Aí, isso para mim tem claro viés eleitoral. Então, aí no caso de uma motociata, por exemplo, me parece muito mais difícil defender que não é propaganda eleitoral. Ali me parece que é o caso de propaganda eleitoral, porque não é uma motociata feita por apoiadores do candidato. Eu poderia ter, por exemplo, uma motociata de apoiadores do presidente. Vamos sair em motociata pelo presidente e terminar com um grande evento para promover a figura do presidente. Isso pode ser feito com rede social sem nenhum problema. O problema é quando o candidato está ali na frente da moto, subindo no palanque, fazendo discurso. Aí a coisa muda de figura. Aí já não é mais uma questão de livre manifestação da opinião. Aí é uma questão de propaganda mesmo. Pois é, doutor, e daí no início da noite o PL, autor da ação, foi até o TSE retirar, né, a ação de propaganda antecipada durante o Lollapalooza. Quais são os efeitos práticos disso? O TSE não vai mais se debruçar sobre esse assunto? E até que ponto isso acaba sendo prejudicial para esclarecer bem os fatos? Vamos lá. A gente tem aqui duas alternativas, né? É possível que se declare que a ação perdeu o objeto e, portanto, que ela está extinta. Aí não se julga o mérito do pedido e muito menos se a decisão deve ou não ser revogada, porque ela perde o objeto. Mas é possível sim, existem precedentes disso, de a ação ser levada a julgamento, mesmo assim, mesmo com o pedido de desistência, é possível que ela seja levada a julgamento, e aí que o Pleno dê uma decisão sobre o caso. Na minha visão, é muito desejável que, a despeito do pedido de desistência e a despeito da possibilidade de a ação perder o seu objeto, é muito importante que ela venha a ser julgada pelo Pleno para que o Pleno derrube essa ação e não crie o precedente. Né? Como eu havia dito, é um precedente muito perigoso. Então seria importante que essa ação fosse a julgamento pelo Pleno e que o Pleno derrubasse essa liminar, restaurando aí o mínimo de normalidade. Eu acho que institucionalmente é muito importante o TSE mostrar coesão, mostrar unidade e mostrar que esse tipo de decisão não é o direcionamento da corte para evitar uma disputa futura. Porque hoje a questão do Lollapalooza ficou assentada, ficou claro, não, foi um erro aqui e tudo mais. Amanhã eu vou chegar numa situação parecida, eu posso ter uma ação igual e uma discussão igual. Então é importante reafirmar o precedente que o STF já tinha decidido na ADI de showmício, reafirmar a própria jurisprudência do TSE em outros casos para dizer, olha, a liberdade de expressão prevalece e eu não posso censurar os cidadãos, eu não posso censurar
as pessoas em geral de manifestar suas preferências políticas. Então, seria importante aqui, pelo bem do país e pelo bem do rumo democrático do país, que essa história fosse passada limpo. Pois é, e na própria segunda-feira, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do TSE, teve um evento que homenageava, entre outros, o próprio ministro Raul Araújo, e ali ele fez questão de dar o seu recado e, inclusive, falar com todas as letras sobre a liberdade artística. Pessoas que trabalham para fazer um país melhor e maior, com liberdade de expressão, com liberdade artística e que seja capaz de derrotar o país, a pobreza extrema e as desigualdades injustas. Professor, para a gente fechar, toda essa discussão já dá sinais do tipo de campanha acirrada que a gente vai ter esse ano, né? Na sua avaliação, quais devem ser os principais desafios da justiça eleitoral? Nós temos 3 grandes preocupações que vão ter que ser vistas com muito cuidado pela justiça eleitoral. A primeira, rede social. As redes sociais, infelizmente, acabaram se tornando um agente importantíssimo na eleição e não sempre pelo bom sentido, né? Se por um lado ela facilita muito o acesso do candidato ao cidadão, se por um lado ela de alguma forma multiplica a capacidade que o candidato tem de se comunicar com o eleitor, o que é ótimo e deve ser preservado, ao mesmo tempo ela é um terreno muito fértil para divulgação de fake news, para discurso de ódio, para discursos intimidatórios, o que é muito perigoso. E aí é um fio de cabelo que nós temos separando o uso adequado e próspero das redes sociais do uso que deve ser interditado. O segundo ponto que nós vamos ter que ter muito cuidado é tentar manter que o discurso eleitoral, manter que a briga nas eleições, né, que a briga no bom sentido nas eleições, não se volte para uma guerra pessoal, não se transforme numa disputa de ódio mesmo, né? Uma disputa que deixa o lado ideológico, deixa o lado do que a gente quer para o país para um lado de quem eu odeio mais, quem eu odeio menos. A grande dificuldade que o TSE vai ter é como manter isso dentro de um espaço que eu não impossibilite o debate, que muitas vezes é fruto da crítica, né? Faz parte de uma eleição criticar alguém, dizer, olha, esse cara fez isso de errado, aquele cara fez aquilo de errado. A crítica é importante para o espaço eleitoral, mas ela tem que ter um limite, e achar esse limite é muito difícil. Então aí eu acho que os ministros vão ter que ter um cuidado muito grande em como tratar as representações que vão ser absolutamente constantes. E o terceiro ponto que me parece aqui, que também vai ser bastante delicado nessa eleição, é a própria credibilidade do sistema eleitoral. Nós vivemos hoje um tempo de discussão sobre o sistema eleitoral, de discussão sobre as instituições, de discussão sobre estruturas que fazem parte da política, que pouco a pouco estão acabando com a própria política. E aí, esse é um jogo muito perigoso, porque o TSE vai ser o grande fiel da balança. Se você não acreditar no fiel da balança, se o fiel da balança for desmoralizado, eu vou ter um problema sério de legitimação das eleições. Então o TSE vai ter que ser muito sábio, muito sereno para intervir do jeito certo, na hora certa, para que não haja espaço para se questionar a sua legitimidade, a sua imparcialidade, a sua neutralidade em relação ao jogo eleitoral. Por quê? Porque é muitas vezes o que se está esperando. Né? Espera-se ali qualquer coisinha, qualquer fiapinho que se dê para puxar, para dizer, viu, olha, o jogo não é certo, o jogo não está justo. Isso aqui faz tudo parte de um grande esquema de conspiração para acabar com a democracia. Isso é um perigo.
Professor Vitor Haine Schirato, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Muito obrigado. Foi um prazer, um abraço para vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios das redes sociais e do site Metrópolis. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.